Meus caros amigos, como é de conhecimento, o dolo é o elemento subjetivo do tipo que inspira os crimes na sua grande maioria. Isso não seria diferente com o crime de lavagem de capitais, objeto deste nosso pequeno vídeo elucidativo. Isto quer dizer que os crimes de lavagem de dinheiro, previstos na Lei 9.613 de 98, se trata de crimes não puníveis a título culposo. Traduzindo em outros termos, somente será punido pelo crime de lavagem aquele que sabe, que tem conhecimento sobre a origem ilícita, sobre a origem espúria dos bens, direitos ou valores que estão sendo objeto daqueles vários procedimentos típicos, configuradores do crime de lavagem. Repito, a ideia do dolo ela é inerente a esse tipo penal. Mas aí surge uma questão extremamente polêmica, bastante debatida hoje em dia na doutrina e também na jurisprudência, não apenas do Brasil, mas de vários países. E se o sujeito desconfia da origem ilícita dos valores e cria deliberadamente barreiras para não alcançar conhecimento sobre essa origem? Exatamente para que se sinta, digamos assim, confortável para operar procedimentos típicos de lavagem, típicos de branqueamento de capitais. Aí surge a pergunta: nestas hipóteses, o crime ainda assim estaria configurado? Haveria que se falar de dolo nessas perspectivas? A discussão, meus queridos amigos, gira em torno de uma teoria conhecida como teoria da cegueira deliberada. E é sobre isso que a gente vai trabalhar neste pequeno vídeo. Em delitos econômicos em sentido geral, mas especialmente neste caso para os crimes de lavagem. A teoria da cegueira deliberada, também conhecida como evitação de consciência, ou ainda, alguns autores batizam com o nome de instrução de avestruz. A doutrina estrangeira utiliza bastante essa terminologia, ostrich instructions, né? Fazendo alusão exatamente ao ato do animal, né, de esconder a cabeça quando está numa situação de perigo. Porém, popularizou-se a terminologia cegueira deliberada, willful blindness. E a origem se deve exatamente a alguns casos paradigmáticos julgados pela jurisprudência de algumas cortes, em especial de países que seguem uma tradição anglo-saxã de common law. E, repito, essa teoria está diretamente ligada à análise do elemento subjetivo do tipo, ou seja, a existência ou não de dolo. Trouxe aqui na tela alguns casos paradigmáticos a título de nota histórica. Por exemplo, na Inglaterra, temos um caso emblemático que data de 1861, veja só, que é o caso Regina versus Sleep. Na jurisprudência das cortes norte-americanas também, alguns casos emblemáticos. Segundo nota doutrinária, essa teoria da cegueira deliberada apareceu pela primeira vez em meados de 1899, num caso que inclusive chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos, que é o caso Spur versus United States, e dentre outros. Aqui no Brasil, por exemplo, um dos lead cases, né, segundo nota doutrinária, foi com uma sentença proferida na 5ª Região, que julgou um caso famoso, um furto ocorrido no Banco Central do Brasil, caso de 2000 e pouco, 2005. Mas, repito, isso fica só a título de nota doutrinária. Professor Lebre, o que essa doutrina implica? O que ela quer dizer em resumida síntese? Veja só, os defensores dessa teoria da cegueira deliberada, eles entendem que o dolo ele se reconhece não apenas nas hipóteses em que o agente conhece ou suspeita da origem espúria dos valores, dos bens, dos direitos. Veja, ó, se ele conhece a origem ilícita, estamos falando de um dolo direto. Se ele suspeita da origem ilícita, estamos falando de um dolo eventual, um dolo indireto. Mas os autores que defendem a teoria da cegueira deliberada vão além e entendem que o dolo também se perfaz numa terceira perspectiva, que é quando o agente cria conscientemente
algum tipo de barreira para evitar ter ciência, para evitar ter conhecimento de qualquer característica suspeita sobre a procedência destes bens, destes valores. Então veja que nestes casos o agente ele tem como possível a prática de um ilícito no âmbito que atua, por exemplo. E sabendo disso, ele cria deliberadamente mecanismos que impedem ele de obter ou aperfeiçoar conhecimento sobre os fatos. Por exemplo, um doleiro que suspeita que alguns dos seus clientes podem estar entregando para ele dinheiro sujo, fruto, por exemplo, de corrupção, de tráfico de drogas, para a realização de operações de câmbio. E aí esse sujeito, esse agente, toma algumas medidas para não receber informações precisas sobre a origem desses valores, exatamente para que não questione a sua procedência. Você veja que a intencionalidade do agente em se colocar deliberadamente numa situação de ignorância, vamos chamar assim, legitima, segundo esses autores, defensores dessa teoria, legitimaria o reconhecimento do dolo. E aí trago até uma passagem aqui na tela do professor Isidoro Blanco Cordeiro, né? Que faz questão de afirmar que para a teoria da cegueira deliberada seria necessário exatamente essa suspeita, uma probabilidade de realização e de verificação de evitabilidade acerca deste comportamento. Esta seria a grande particularidade caracterizadora da cegueira deliberada. Veja, é uma concepção bastante polêmica e também bastante criticada, porque vários autores entendem que, na verdade, a adoção da teoria da cegueira deliberada geraria uma desastrosa possibilidade de presunção de responsabilidade por parte da conduta do agente, o que poderia gerar até uma espécie de inversão de ônus da prova. Ele teria que provar a inexistência do dolo sob pena de ser punido, sob pena de se configurar o dolo e ia ser punido pelo crime de lavagem, o que é preocupante, em especial em ordenamentos jurídicos como o nosso, como aqui do Brasil. Então é uma teoria ainda bastante debatida e alvo de severas críticas, embora já existam algumas decisões da nossa jurisprudência encampando essa teoria, em especial em alguns julgados federais, alguns casos paradigmáticos, por exemplo, na Operação Lava Jato. E aqui eu trago na tela um outro caso paradigmático de âmbito internacional, que é do grande jogador Messi, que foi investigado, né, por ter omitido nas suas declarações de imposto de renda de vários anos, 2007, 2008, 2009, alguns rendimentos obtidos pela exploração dos seus direitos de imagem. Em razão disso, ele acabou sendo denunciado pela promotoria espanhola por supostos crimes de sonegação tributária e de lavagem de capitais. E é interessante verificar que na sua defesa ele disse: olha, meu papel é jogar bola, eu sou craque de bola. Essas questões aí de fisco, tributo e contrato, isso daí fica sob a responsabilidade dos meus contadores, dos meus advogados, do meu pai, mas não sou eu que cuido desse valor, não. E ele acabou sendo processado e condenado pelo delito, salvo engano, em 2016. E o que é interessante deste caso é exatamente que a Corte Espanhola respaldou a decisão condenatória na teoria da cegueira deliberada. Ela utiliza na sentença algumas frases interessantes, como, por exemplo, ela disse o seguinte: incorre em responsabilidade penal também quem atua com ignorância ou cegueira deliberada. Até usa um termo meio jocoso, diz: olha, ninguém pode se fazer de tonto quando pratica vários atos que são caracterizáveis como crime, como ilícito penal, né? A Corte Espanhola disse: olha, existe um dever de conhecer que impede fechar os olhos para circunstâncias suspeitas. Você veja então que a Corte deliberadamente encampou a teoria da cegueira deliberada para essa condenação, que acabou sendo revertida numa multa violenta. Senão, nosso estimado craque estaria efetivamente aí com problemas ainda mais sérios. Mas veja, como eu te disse, esta questão é debatida não apenas nas cortes pátrias, mas também nas cortes de vários países,
e em especial pela doutrina. É por isso que este é, sem sombra de dúvidas, um tema que merece a nossa atenção especial. E é por isso que eu trago neste vídeo também um convite para os meus colegas que querem aprofundar nesta e em outras temáticas correlatas, seja da lavagem de dinheiro, seja do universo dos delitos econômicos em sentido amplo, crimes tributários, crimes previdenciários, uma área especial de atuação da seara penal. E é para isso que eu montei um curso especial sobre a introdução, sobre termos gerais dos delitos econômicos. E eu venho convidar os colegas para participar deste curso, onde essa questão da cegueira deliberada e outros temas correlatos são trabalhados de forma minuciosa e bastante profunda. Dito isso, fica esse convite especial para todos os amigos. Um grande abraço e nos encontramos numa próxima. Até lá!